Fala galera, Noviti Mengão, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Foi confirmado e Landim já sabe de tudo. Polêmica entre Gabigol e Tite tem bastidores vazados e situação vaza a nação. Dentro do Flamengo existe muita expectativa para a confirmação do novo treinador que irá comandar a equipe. Um nome que vem ganhando muita força para assumir o rubro-negro carioca é o do treinador Tite. Ele é tido como favorito para assumir a equipe. Porém, uma situação que ganhou repercussão sobre a possível chegada do novo treinador é sobre uma polêmica com uma estrela do elenco flamenguista. No final do ano passado, Gabigol se revoltou com o treinador após não ser convocado para a Copa do Mundo. Na comemoração do título da última Libertadores, Gabigol endossou os gritos da torcida flamenguista contra o treinador. Ô Tite, vai se F, o Gabigol não precisa de você. Na sequência ele ainda completou, eu já estou na seleção, minha seleção é o Flamengo. Com isso surgiram muitas dúvidas sobre como seria a relação entre o treinador e o atacante. Uma vez que Tite é cotado para assumir o Fly e o atacante Gabigol está em negociações para renovar com o Mengão. Porém, segundo informações do G e do site IG Sport, isso não será um problema e Landim já sabe que a relação dos dois não será um entrave. Em relação à sequência da temporada, o Flamengo volta a campo pela Série A do Campeonato Brasileiro, em duelo válido pela 25ª rodada contra o Bahia, dentro de casa. No momento o CRF está na 7ª colocação com 40 pontos conquistados. A equipe ainda busca encerrar a competição garantindo pelo menos uma vaga na próxima Libertadores. Tá feio já, não espera isso dele. Rafinha revolta a torcida do Flamengo com atitude. O Flamengo já escolheu quem deve ser o treinador da equipe para a próxima temporada. Tite acaba de chegar ao Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira 26, em meio à possibilidade de ser o substituto de Jorge Sampaoli. O profissional com passagem pela seleção brasileira pode assinar contrato logo após o tropeço na final da Copa do Brasil contra o São Paulo, o que também vem gerado dor de cabeça no Rio. Quando o árbitro apitou o fim do duelo no Morumbi, a nação sabia quais eram os pontos que deveriam ser modificados. O primeiro deles é talvez o mais difícil, a queda de parte da diretoria. Nomes como o do presidente Rodolfo Landim e do vice Marcos Braz não recebem mais o apoio dos adeptos cariocas. Outro lado das cobranças se deve a uma lista de jogadores que corre o risco de sair, assim o técnico Jorge Sampaoli. A saudade de figuras antigas como Jorge Jesus bateu desde então. Porém, Rafinha não vive o mesmo cenário. Isso porque as críticas ao defensor contestam a imagem dele como ídolo do clube carioca desde a saída em 2020. Ao assinar com o Grêmio no ano seguinte, boa parte dos adeptos do rubro-negro alegaram que o jogador teria faltado com respeito à nação. Agora no São Paulo, o atleta foi campeão e fez uma versão de uma música bastante conhecida nas arquibancadas do Maracanã, mas em alusão ao São Paulo. A versão do atleta enaltece o título desta Copa do Brasil, afirmando que era apenas essa taça que restava para a vasta sala de troféus do tricolor. Campeão do Brasileiro, Libertadores e Mundial, o São Paulo alcançou pela primeira vez essa conquista de mata-mata, o que rendeu até uma tatuagem do atleta. Rafinha até foi criticado pelos flamenguistas, mas vive em paz na terra onde nasceu e agora pode gritar campeão novamente. Vai sobrar para Marcos Braz e Landim. Ele não gostou nada disso. A atitude da diretoria do Flamengo magoa Everton Ribeiro. O Flamengo está travando as renovações de contrato com alguns jogadores, mas tudo deve ser solucionado nas próximas semanas com a chegada de um novo treinador. Tite está em tratativas e se tornou o favorito para substituir Jorge Sampaoli no comando rubro-negro. Depois disso e da perda do título da Copa do Brasil, a diretoria está traçando os planos para 2024. Com contrato até dezembro deste ano, as informações dão conta de que Everton Ribeiro não deve renovar com o Flamengo. Em seu vídeo no YouTube, o jornalista Vene Casagrande afirmou que ele dificilmente fica e em apurações do portal. A diretoria está pensando seriamente em não oferecer uma renovação ao jogador por entender que existe um fim de ciclo. A atitude da diretoria tem magoado o atleta, bem como o vazamento das informações sobre a renovação de contrato. A R7 entende que está abrindo mão de muitas coisas e aceitando todas as exigências, mas não teve seu vínculo renovado. O Meia aceitou apenas um contrato de 1 ano, bem como uma pequena redução, além de não ser mais protagonista do time e ficar em uma posição de liderança, ao estilo Diego Ribas. São Paulo tem interesse na contratação de Everton Ribeiro e oferece ganhos bem similares ao que ele tem hoje no Flamengo para 2024 e conta também com apoio de Dorival, mas veta entrar em leilão. Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio e Vasco sondaram o atleta recentemente. Diretoria tricolor vai propor 1 ano de contrato e será irredutível sobre valores caso ele realmente saia do Flamengo. Por outro lado, mesmo de olho na situação de Bruno Henrique, os valores estão fora da realidade e dificilmente o clube conseguirá propostas próximas ao que Palmeiras e Grêmio, outros interessados, acenam pagar de salários ao atacante. Ídolo do Flamengo, Júlio César não correu da briga e falou abertamente sobre o gol sofrido pelo Rossi na final da Copa do Brasil.
O Flamengo acabou perdendo o título da Copa do Brasil para o São Paulo no último domingo 24, e o gol marcado por Rodrigo Nestor causou certo debate nas redes sociais entre os torcedores do Flamengo e alguns jornalistas sobre o goleiro Rossi ter falhado no lance. Um dos goleiros que fizeram história com a camisa rubro-negra, Júlio César, deu seu pitaco sobre a situação. Não foi um erro de Rossi. Getúlio, quantas vezes você socou a bola ali no bololo e a bola foi para frente? Às vezes você não consegue executar o movimento correto. Você tem que fazer naquele momento ali, fazer o movimento que permite ser feito, iniciou Júlio César, ex-goleiro do Flamengo, sobre gol sofrido por Rossi contra o São Paulo ao podcast do GV. Sabemos que o goleiro não pode socar para o meio da área, mas o dele nem foi assim para o meio da área. Foi muito mais mérito do cara que chutou. A bola que Rodrigo Nestor pegou é muito difícil, a bola entrou na rede do lado. Rossi estava fora de posição? Óbvio, né? Ele foi socar a bola. Só ele for o multi-homem, multi-goleiro, que vai lá socar e já voltar para o gol. Ele fez o trabalho de socar, ajudar o sistema defensivo, mas não dá para depositar tudo na conta do cara. Não é justo, concluiu. Rossi jogou as 2 últimas partidas do Flamengo como titular, sendo as suas únicas até aqui desde sua chegada. O arqueiro ganhou a confiança na reta final do trabalho e Jorge Sampaoli assumiu a função que era de Matheus Cunha, revelado nas categorias de base do clube. Com toda a instabilidade sobre o trabalho de São Paulo e sua possível demissão, ainda não se sabe quem será o escolhido para pegar o Bahia. Gigante do futebol brasileiro marca reunião com o técnico Marcelo Galhardo, ex-River Plate. Marcelo Galhardo volta a ser assunto no futebol brasileiro. O treinador segue livre no mercado da bola já há alguns bons meses, quando optou por deixar o comando do River Plate. O técnico era considerado um dos melhores comandantes da América do Sul. Sob o comando da equipe argentina, Galhardo venceu quase tudo que disputou, com destaque ao bicampeonato da Copa Libertadores. Entretanto, há quase um ano, o argentino decidiu deixar o River Plate. A tendência é de que o técnico iniciasse os trabalhos no futebol europeu, mas nada o agradou e desde então, Galhardo segue sem clube. Um dos principais interessados na contratação do técnico foi o Olympique de Marseille da França. Agora, de forma surpreende, quem parece estar de olho no treinador, mesmo com as notícias da iminente chegada de Tite, é o Flamengo. Conforme publicado pelo portal Todo Fichagens nesta quarta-feira, o Flamengo teria agendado uma reunião com o treinador que, embora priorize a Europa, também não descartaria o rubro-negro carioca. Entretanto, a tendência é de que haja, mesmo, um acerto com Tite que inclusive já viajou ao Rio de Janeiro. Galhardo poderia se tornar o plano B, caso aconteça uma grande reviravolta nas negociações com o brasileiro. Mas enquanto isso, o Flamengo, mesmo sem clima, segue sendo comandado pelo também argentino Jorge Sampaoli. O técnico, que terá direito a uma alta multa rescisória, deve ter a saída oficializada nas próximas horas. E você, torcedor, o que acha de Marcelo Galhardo no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.